projeto aprovou, e agora? O que a gente faz, né? O que a gente oferece ao nosso cliente? O que a gente pode trazer de inovação para o nosso cliente? Essa vai ser o tema que a gente vai falar aí. Para quem não me conhece, meu nome é Elvis. Só recapitulando, na live passada a gente falou sobre a tema da live passada foi projeto a ligação. Só que teve uns probleminhas técnicos, a gente não conseguiu finalizar a live com todo o tema que a gente queria abordar. Então o tema dessa live de hoje é: o projeto aprovou na concessionária, vou entregar ao cliente, vou mostrar para o cliente que o projeto aprovou. O que eu faço, né? O que eu posso trazer para o meu cliente de inovação? Porque eu vejo, pessoal, que muitos técnicos, no tempo que eu estou na área, muitos técnicos, engenheiros, não se movem, só faz aquele projeto só e não procura dar uma solução a mais para o cliente, né? O que eu falo de solução a mais para o cliente? É você prestar uma consultoria na área da ligação do projeto, é você fiscalizar a obra que está sendo executada, é você dar uma consultoria na compra de materiais, porque nessa área a gente tem que comprar materiais padrões, né? A gente está trabalhando com um padrão concessionária e o padrão concessionária exige que todos os materiais sejam padronizados. Então a gente pode dar uma consultoria aí nessa área, beleza? Gu.Gustavo, muito boa iniciativa, valeu, muito obrigado aí. Essas mensagens aí nos fortalecem e faz a gente correr atrás aí do nosso sonho, né? Que é levar o conhecimento. Então, só recapitulando aqui, vou falar de alguns pontos que a gente falou na live passada. A gente falou de levantamento de campo, né? A gente deu um esboço, porque na live retrasada a gente pegou fundo o que deve se pegar no levantamento de campo para projeto de redistribuição. A gente falou de projetar na planta. O que a gente falou projetar na planta? Projetar na planta é quando a gente vai em campo e a gente já começa a projetar. Ontem mesmo eu fui olhar um serviço, olhar um loteamento, e eu já fui com a planta em mãos. Já fui lá, já com a planta em mãos. Já fui dar uma sondada no terreno. Já tinha algumas ruas abertas, pelo menos a rua principal já estava aberta, já deu para dar uma boa olhada no terreno, de como a gente vai projetar. E já peguei todos os dados e já coloquei os dados na própria planta do loteamento. É isso que a gente fala, projetar na planta. A gente já vai olhar a obra já com a planta, né, em mãos, para a gente já identificar alguns pontos como se diz, que a gente vai entrar com a rede de distribuição, né? A gente normalmente, quando eu projeto, eu procuro colocar a rede de média tensão sempre na linha principal do loteamento, sempre na rua principal. Então, indo com a planta já em mãos, você ir olhar o serviço, né? Você já tem uma ideia muito boa lá e você já vai maquinando, você já vai idealizando na sua cabeça o projeto de redistribuição ali já, né? Vai olhar arruamento, ver se tem muito declive, se tem muita aclive, se né, aclive e declive muito acidentado, né? Você vai já projetando isso já quando você vai lá olhar. A gente falou disso na semana passada. A gente falou de simbologias, padrões, né? Simbologia, padrões concessionárias. A gente tem que ficar ligado nisso, porque a concessionária reprova. Se você não fazer a simbologia certa que ela quer, você pode reprovar um projeto por não colocar a simbologia, né? A gente falou como a gente consegue essa simbologia, né? Que a gente tem a norma da concessionária. Normalmente é a critérios para elaboração de redistribuição. É lá que dá toda a simbologia padronizada
da concessionária que você está trabalhando. A gente falou de memorial descritivo e falou passo a passo que você vai fazer no memorial descritivo. Memorial descritivo, você vai ter que ter a finalidade, você vai ter que ter alimentação, da onde vai derivar, em que distância, qual a localização geográfica, qual a identificação do poste, qual a estrutura que está lá no local. Isso você vai colocar no ponto lá no memorial descritivo, no ponto de alimentação. A gente falou de características de ramal da média tensão, né, que você também tem que colocar lá. Você tem que identificar o ramal na média tensão vai 3.8 kV, vai ser em cabos tal, né, rede compacta. Você também tem que colocar as características de ramal da baixa tensão. Aqui, por exemplo, é 220, 380, 220 monofásico, 380 trifásico. No memorial, você também tem que colocar proteções, rede de média tensão protegido por tal. Rede de baixa tensão protegidos por tal sistema, tal, tudo certinho. Você vai ter que identificar lá. Vai colocar o transformador e características dos transformadores. Aterramento, você vai colocar lá também aterramento. Tem que ser a tantos metros. Vai ser aterrado com haste de 2,40, com cabo no mínimo de 2 AWG, aço cobreado. Beleza? Isso tudo para você identificar no memorial, né? A identificação das quadras, vai colocar se o loteamento ele pega mais de uma área de transformador. Você tem que identificar no memorial qual a quadra e qual a área que aquele transformador está atendendo, qual os lotes que você está atendendo. Vamos supor, transformador 1 está atendendo 53 lotes na quadra tal. No memorial a gente tem que identificar isso, deixar bem explícito lá. Colocar divergências, né? Havendo divergências com o projeto e em campo, será apresentado um novo projeto conforme norma tal. Cálculo de queda de tensão. O cálculo de queda de tensão para mim, na minha opinião, é o que dá mais trabalho. Na minha opinião, é o que dá mais trabalho. Por que dá mais trabalho? Porque a gente tem que contar lote por lote, ver cada poste quantos consumidores vai atender. A gente tem que fazer um diagramazinho, né? É um diagrama simples, mas com o tempo eu estou fazendo um projeto e eu estou fazendo um projeto desde terça-feira. Como eu tive que viajar, ele come um tempo considerável aí, né? Ainda não consegui pegar um meio de fazer mais rápido o cálculo de cada tensão. Nem tanto os dados não são fáceis, mas o diagrama, montar é complicado. Montar na planilha, pegar a planilha, colocar no Word e fazer, dá um trabalhinho, né? O cálculo de encaixamento de poste, né? E se você também, nisso aqui você vai colocar o cálculo de encaixamento do poste. E você também vai colocar cálculo de esforços de poste, quando necessário, né? Tem concessionária que não solicita esse cálculo de esforço de poste, mas aqui minha concessionária já tá exigindo cálculo de esforço de poste em finais de rede e em esquinas. Ela já está pedindo isso já para você dar uma observada, beleza? Intervenções, você vai colocar lá uma observação que as intervenções na rede da concessionária, só quem pode fazer é a concessionária, né? Você vai colocar lá só para questão de informação, que intervenções no sistema da distribuidora, só quem pode fazer é a concessionária. Lista de materiais, né? No finzinho de tudo, lista de materiais. Isso é o que eu falei aqui, essa meio que relação aqui, é o que você coloca no memorial lá do projeto de redistribuição, né, padrão concessionário. A gente também falou da semana passada sobre preenchimento de ART e TRT, né? Às vezes a concessionária ela te orienta, ela dá uma cartilha orientando como a gente preencher. Ela pede que você coloque algumas características lá
que, que identifica que você está fazendo um projeto de redistribuição. Mas a ART é o mais simples, é uma coisa simples de se fazer. A gente também falou na semana passada sobre solicitação de análise de projeto. Normalmente a maioria das concessionárias ela tem uma planilha, um formulário que ela dá um formulário para a gente preencher e assinar, né, o responsável, o técnico e o cliente para você pedir a análise. Tranquilo? E a gente falou de documentação, né? Qual a documentação que a gente precisa para ser analisado um projeto? A gente falou disso. E eu falei que documentos para análise a gente precisa da planta aprovada pela prefeitura, o CPRH, que é a licença ambiental, do CPRH. Normalmente, né, é o próprio CPRH, mas já tem alguns municípios que tem um órgão responsável dentro do município que dá essa licença, que também pode passar essa licença ambiental, né? Ou licença diretamente do CPRH ou de um órgão responsável do município. Contrato social do empreendimento, ou se é pessoa física, documentação do cliente, cópia dos documentos do administrador, comprovante de residência do administrador e documento das terras. Beleza? Isso aqui também a gente falou na semana passada, na live 06. E também a gente falou sobre cadastro, né? O que eu digo cadastro assim? Porque algumas concessionárias, aqui por exemplo, para a gente fazer um pedido de projeto para análise de redistribuição, a gente tem que mandar por e-mail. Já o projeto da subestação, a gente faz um cadastro no site da CELP e cadastra lá como consultor projetista e a gente manda pelo portal mesmo, que é bom também, que já sai um protocolozinho na hora. Mas aqui, projeto de redistribuição, né, o projeto de loteamento, a gente manda por e-mail e 24 horas depois eles mandam o protocolo de análise. Aí isso a gente tem que procurar dentro do site da concessionária como é o processo, ou você ir no atendimento e conversar com o pessoal e perguntar lá como é o processo, e o pessoal explica direitinho lá para vocês, beleza? Isso também a gente falou na semana passada. Aí a gente falou também sobre prazos de análise e prazos para reanálise, né? Prazo para você fazer uma correção. O prazo de análise de um projeto, ele é 30 dias, ao contar com o dia que saiu o protocolo. Saiu o protocolo, você conta 30 dias. A partir do momento que você vai fazer uma correção, e você faz a correção e manda, aí é mais 30 dias. A gente falou isso tudinho lá na live passada. E por último, né, a gente falou sobre esse prazo de análise e correção, né, de projeto. E agora a gente vai entrar no tema que a gente não abordou na semana passada, e foi pós-aprovação. O que vem depois que a gente aprova o projeto? Depois que a gente pega o projeto aprovado, que a gente diz ao cliente que aprovou, o que a gente faz? Né? Ou até mesmo antes, que às vezes o cliente começa a fazer a obra antes mesmo de o projeto ser aprovado. Porque isso a gente já tem uma experiência, né, que o projeto vai ser aprovado daquele jeito. Mas normalmente o pessoal espera o projeto aprovado para começar a fazer a obra lá no loteamento. Aí é o que a gente vai abordar aqui agora. Depois do projeto aprovado, o que vem? O que a gente faz? O que a gente pode dar para o cliente, oferecer o serviço para o cliente? E é isso que a gente vai abordar. O tema que eu coloquei ali foi do projeto aprovou, e agora? O que fazer? Né? A gente pode, né, dar uma consultoria para o nosso cliente. Você pode dar uma consultoria para
para o seu cliente, para você comprar o material. Como eu falei lá no começo, todo material da concessionária ele tem que ser padronizado, tanto de cabo a ferragem, né? Ferragem de estruturas, cabos, né? Sempre são padronizados. Transformadores tem que ser padronizado, e a gente pode dar essa consultoria para o nosso cliente. A gente pode chegar para o nosso cliente e falar assim, você pode chegar para o seu cliente e falar, não, bora fechar uma consultoria para a gente comprar o material tudo certinho, comprar as ferragens, comprar transformadores, porque dentro comprar os postes também, eles têm que ser todos padronizados e homologados à concessionária. A fábrica de poste ele tem que ser homologada para poder ser ligado. Se não é ligado, não se não é homologado, não é ligado o loteamento, o empreendimento. E você também pode dar essa consultoria. Você pode fazer a parte de compra, fazer aquela pesquisa, tudo material padronizado, e você pode comprar até com preço melhor para o seu cliente. E isso que a gente vai, depois que aprova, a gente vai prestar uma consultoria para o nosso cliente. Você vai pegar e vai dar essas coordenadas. Você já projetou, você sabe qual é o material que é usado em cada estrutura, e você já vai dar essa consultoria para o seu cliente. Pode chegar num valor legalzinho aí para você dar essa consultoria de comprar os materiais todinho padronizados. O que eu aconselho normalmente é você comprar quando você só quer fazer, você não quer executar, quando você só quer fazer a consultoria e não quer executar, você só vai lá só para fiscalizar a obra e comprar os materiais. O que eu aconselho é você comprar o bruto, o material bruto do loteamento, que é poste, transformador, cabos de média tensão, cabos de baixa tensão, cabos mensageiro, que é o cabo de aço. Você comprar esse bruto. Por quê? Porque se você não for executar e você comprar esse material, você não sabe quem vai executar. E normalmente quando você compra um material de ferragem, que são as coisas pequenas, sempre falta. E você não quer deixar isso para o cliente. Você não quer falar assim, tem que comprar isso e depois a pessoa que está executando falar assim, faltou tal coisa. Eu aconselho, se você não for prestar uma consultoria e um serviço de compra de materiais e executar, eu aconselho você comprar material bruto, só o material bruto, que é transformador, postes, cabos de baixa, cabos de média, cabos mensageiros. Você dá essa consultoria para o seu cliente, para você comprar esse bruto para o seu cliente, pega o melhor preço, o melhor fornecedor e o melhor prazo para o seu cliente, que só você comprando esse material para o seu cliente, ele já vai ter uma economia aí de no mínimo 30%. Só nessa consultoria de compra de material, você vai ter no mínimo 30%. E as ferragens, aí você fala para o seu, se você não for executar, você fala para o seu cliente, vamos deixar as ferragens para a pessoa que for executar comprar. Por quê? Porque sempre falta alguma coisa nas ferragens. É um conector, é um parafuso, é um isolador, sempre falta alguma coisa em ferragem. E a ferragem não é o bruto do loteamento. Ferragem está ali no meio, com material menos que traz um maior custo. Você está entendendo? Agora, se você for executar, se você conseguir fechar uma parceria com o seu cliente e ele comprar o material e você executar, aí dentro do seu orçamento você já vai colocar, né, do orçamento da ferragem, você já vai colocar
Vai dizer ao seu cliente assim, não, a ferragem eu compro, a ferragem eu compro. Você está entendendo? Você vai colocar assim no seu serviço. O senhor compra transformadores, poste, que é o bruto, e as ferragens eu compro. Se você for executar a obra, se você tiver uma parceria boa e for executar, ou até mesmo você já tem como executar, você pega e dentro do seu orçamento de ferragem você já coloca essa margem de erro, né, que é para mais ou para menos, para você não ficar incomodando o seu cliente, né? Esse é meu conselho aí referente a compra das ferragens, né? Que as ferragens sempre faltam, você sempre tem uma dor de cabeça referente a ferragens de estrutura, né? Aí depois que você executou ou o cliente conseguiu uma empresa para executar, você fez lá a sua consultoria, ou você comprou ou você mesmo executou, você comprou e executou para o seu cliente. Aí vem o processo de ligação, aí vem o processo chato, né? Vem o processo de ligação. Eu sempre aconselho a você, quando você terminar o serviço, você correr no loteamento todo, correr na redistribuição toda, olhar estrutura por estrutura, poste por poste, posição de poste, esforço de poste se está certo, alinhamento de rede, né? Isso também, quando estiver lá executando, você também vai lá para você ir já orientando quem for executar, ou até mesmo se você for executar. Sempre ficar ligado nisso, para que você, quando o pessoal da concessionária vir fazer o comissionamento, vir dar a fiscalização, você não ter surpresas desagradáveis, porque às vezes uma besteira passa despercebido, aí para o processo por conta dessa besteira. Então, depois que executou a obra todinha, que você está fazendo a sua consultoria para o seu cliente, vá lá na obra, dá uma olhada, confere a estrutura, como a estrutura está montada, se está certinha, se está organizada, se está com seus acabamentos tudo certinho, e dá o seu ok. Você dando o seu ok lá, você não vai ter surpresas com erros que a concessionária vai achar, né? Você finalizou tudo certinho, pá. Aí qual é o processo agora? O processo que você fiscalizou tudo, tá tudo certinho, não tem nada pendente, você vai para o termo de doação. Termo de doação, aí você tem que ter muita paciência, que termo de doação, né? Você tem que fazer uma lista de material, pegar toda a relação de material que foi usado. Normalmente a gente já sabe isso porque estrutura é padrão, né? É aquele material que é usado e acabou. Você vai pegar toda a relação de material, vai colocar. Eu particularmente, eu costumo fazer o termo de doação em duas partes. Eu coloco no primeiro termo, eu boto só materiais de BT, materiais de baixa tensão. Aí eu faço toda a lista de material de baixa tensão e vou pegar e coloco toda a relação quantitativa desse material e vou pegar as notas fiscais, né? Aí eu vou conferindo nota fiscal por nota fiscal, ou se você for uma empresa que vende material também, ou você for uma empresa que já vende material, você pega a sua própria lista do termo de doação e tira a sua nota. Mas normalmente você vai ter que pegar toda a nota fiscal que você pegar, que você comprou, toda a nota fiscal do material que você comprou para dentro do loteamento, e conferindo item por item se tem a menos, porque assim a concessionária ela pede a você toda a nota fiscal. Mas se você tem material a mais na nota fiscal, não tem problema. Agora se tiver a menos, né, você coloca lá 3 parafusos e na nota fiscal só tem 2. Não, você tem que tirar esse complemento dessa nota fiscal, né? Agora se tiver 3 parafusos e tem 5 na nota fiscal, não tem problema. O que ela quer que a relação de material do termo ela confirme com a relação de nota fiscal. Se tem a mais é porque ela considera. Isso ela considera. Vai conferir
quantidade do termo, quantidade da nota fiscal e valor. O valor também tem que estar igual com a nota fiscal. Não pode estar o valor diferente, né? Porque senão, quando eles for lá jogar no sistema, vai dar errado. Tá ok? Isso no termo de BT. No termo de MT, do mesmo jeito. Vai pegar relação de material, conferir quantidade no termo, valor no termo, vai conferir na nota fiscal se o valor do termo está igual ao valor da nota fiscal. Do mesmo jeito com os postes, né? Como eu divido dois, eu coloco os postes de baixa tensão em um termo, eu coloco lá termo de BT e termo de MT. Para mim fica mais fácil, porque assim eu vou relacionando item por item e fica mais fácil para mim. Não sei, outras pessoas fazem de outro jeito, mas para mim fica mais fácil desse jeito e eu vou relacionando a baixa e a média tensão. Algumas concessionárias elas não pedem esse termo de doação, ela só incorpora o material na rede. Ela não pede um termo, um documento dizendo que o cliente está doando todo o material utilizado em tal obra para a concessionária. Tem concessionárias que ela só incorpora. Aqui é o termo, é um termo de doação. Já em existem outras concessionárias que faz só a incorporação. E lembrando que algumas concessionárias o transformador, um exemplo aqui em Pernambuco, o transformador ele já vem de fábrica com as características padronizadas da concessionária, né? Que aqui é a Neoenergia, mas porque tem dois padrões que a gente compra. Tem um padrão ABNT, que é o nacional, e tem um padrão da concessionária. A concessionária ela exige que o padrão que é instalado na rede de distribuição seja conforme está em norma. Então a gente compra o transformador padronizado Neoenergia. Aí o que acontece? Quando vem tudo em padrão, as características, as perdas, tudo conforme a concessionária quer, a gente não precisa levar o transformador para fazer teste no laboratório da concessionária. Isso é um ponto positivo. A gente não precisa pegar e levar esse transformador até o laboratório da concessionária para fazer o teste para ver se está dentro do padrão, porque ele já vem com toda a característica no termo o laudo do transformador que vem de fábrica já está com as características certinhas que a concessionária exige. Esse é um ponto positivo, que a gente não precisa levar lá na concessionária para fazer os testes necessários para que seja aprovado na concessionária. Um ponto negativo disso é que o transformador ele fica um pouco mais caro, né? Porque o padrão ABNT é um padrão nacional. Qualquer concessionária poderia usar o padrão nacional, né? Dependendo da tensão, só ia mudar a tensão. Mas o padrão nacional qualquer um ia usar, que é o ABNT. Aí ele fica mais barato. Mas quando é um padrão lá só dessa concessionária, aí ele fica um pouco mais caro, né? Executou a obra, finalizou a obra, né? Está sendo montada as redes, tudo estrutura lá. Fica ligado nisso, como eu já falei. Para quê? Para você não ter, na hora do comissionamento, não ter distrações. Seu processo não para, porque parou o processo, acabou-se, né? Lembrar, sempre pegar as notas fiscais de todos os materiais, né? No termo, a nota fiscal, o valor do termo tem que estar na nota fiscal. A quantidade, você pode ter a quantidade menor no termo, mas na nota fiscal não pode. Você tem que ter ou a mais. Na nota fiscal, se você tem 6 e no termo tem 3, não tem problema. Agora, se você tem 3 e na nota fiscal tem 2, já você tem que tirar a nota fiscal desse complemento. E aqui, outra coisa, antigamente a gente só fazia
Isso começou agora, não sei se em outras concessionárias, mas aqui na minha concessionária a gente também faz termo de doação do serviço. A gente tem que tirar uma nota fiscal do serviço e, e doar o serviço realizado, né? A gente coloca lá discriminado: fiscalização, valor X, implantação de tantos postes, valor X, tanto por poste, valor X, né? Poste de média, implantação de poste de baixa, valor tal, instalação de rede de média de cabos de condutores de média tensão, coloca lá por metro quanto você cobra. Isso, a nossa concessionária aqui, o Grupo Neo Energia, eles estão exigindo que a gente faça esse termo de instalação para que a gente mande uma nota fiscal para eles, doando o serviço que foi realizado no empreendimento, né? Eu não sei se outras concessionárias estão exigindo isso, mas aqui no Grupo Neo Energia, aqui em Pernambuco, que é a CELP, eles estão cobrando esse termo de instalação. É uma coisa a mais, né, para a gente fazer na hora de prestar uma consultoria. Eu mesmo, esses dias, estou prestando muita consultoria referente a isso, né? Tem muitos, na minha região aqui, tem muito pessoal que faz obra, mas não faz o processo de ligação, né? Aí fica preso nesse processo de ligação. E eu faço essa consultoria. Eu pego todas as notas fiscais deles, eu monto meu termo, monto o termo de instalação e faço esse processozinho. Isso já é uma forma do projetista, do eletrotécnico, do engenheiro, do estudante já ganhar alguma coisa a mais aí com a sua formação, né? Tem muita gente que fica parado, mas a gente não pode ficar parado. A gente tem que sempre procurar uma inovação, uma forma de atrair cliente para nossa empresa, para você autônomo. Vocês estão entendendo? Essa é a ideia. Depois que a gente pegou o processo disso tudinho, a gente vai e manda para a concessionária. Você mandou o processo, você pegou o termo, fez o termo, pegou o termozinho tudo certinho, nota fiscal de posto, nota fiscal de transformador, nota fiscal de cabos, ferragem, nota fiscal das ferragens, tudo certinho. Você vai pegar e vai fazer a solicitação de inspeção, né? A solicitação de inspeção é como uma solicitação de análise. A concessionária, ele dá um padrão, um formulário para a gente preencher tudo certinho, e você vai mandar, como eu já disse aqui na minha região, a gente manda por e-mail todo o processo de análise e ligação, a gente manda por e-mail. Mas existe outras concessionárias que manda por via portal, né? A gente se cadastra no portal como projetista, consultor, e manda via portal. Mas aqui é via e-mail. A gente recolhe toda essa documentação, a mesma documentação que você coletou para dar análise, você também anexa a essa documentação. Porque assim, eu prefiro pecar por excesso do que pecar por não ter a documentação. Então eu mando toda a documentação novamente para a concessionária, com os termos, nota fiscal, mando a carta de conformidade de projeto, aqui eles exigem essa carta de conformidade, e mando o projeto aprovado via e-mail, né? Quando a gente dá entrada no portal, eu dou entrada no portal para ligação de subestação, a gente não precisa anexar o projeto, mas quando é via e-mail, a gente anexa o projeto aprovado com a carta de conformidade, né? Aí vem agora o processo da ligação. Aí agora é com a concessionária. Aí o que a gente vai fazer? O que a gente, projetista, técnico, engenheiro, né, ou aspirante a técnico, aspirante a engenheiro, a gente vai ficar fazendo agora? A gente vai acompanhar o processo. Você vai acompanhar o processo que está tramitando dentro da concessionária. A concessionária, ela tem 30 dias para dar o orçamento do PDE, que é o orçamento do ponto de entrega que vai alimentar
o loteamento. Ela tem 30 dias para fazer isso. Aí o que eu aconselho a você fazer? Né? Se você tiver muito projeto, tiver muita consultoria nessa área, eu aconselho você a toda semana tirar um dia na semana, na semana, e toda semana você pegar aquela lista de, de obra que você tem, pegar aquela lista de obra que você tem e ir na concessionária consultar, né, no sistema. Aqui, por exemplo, a gente não consegue consultar o processo via site, via portal. A gente tem que ir no atendimento da concessionária e ir lá consultar com o pessoal do atendimento. A gente tem os protocolos tudo certinho, a gente pega e consulta com o pessoal do atendimento. Isso é bom a gente ir no atendimento porque a gente cria um relacionamento com o pessoal da concessionária do atendimento. Isso pelo menos me ajudou muito. Eu ia sempre lá com o pessoal da concessionária e eu sempre conversando lá, a gente trocava ideia, né, fazia uma brincadeira e sempre trocando ideia, e isso a gente ia fazendo um network, a gente ia conseguindo uma indicação, um cliente, até mesmo às vezes a gente está dentro lá do atendimento e chega um cliente lá procurando lá um serviço que a concessionária não faz, que você pode fazer. Então sempre é bom você ir lá na concessionária, sempre criar um relacionamento com o pessoal do atendimento, consultar a sua obra que você tá assessorando. Você consultando essa obra que você está assessorando, aí você vai criando um relacionamento com a concessionária e com o pessoal do atendimento. Aí eu aconselho você ir tirar um dia na semana e ir lá consultar esses protocolos para ver se já tem algum resultado, se já tem alguma observação, se tem alguma correção para ser feita na obra. Saiu, aí pronto, você consulta, pronto, aí saiu lá o orçamento do PDE. Normalmente, a maioria das vezes, sempre tem custo para o cliente. Quando você for começando a projetar e vendo esse processo de como é feito, você já vai vendo no tipo do loteamento, de como vai ser feito o PDE. A gente não consegue ter poder sobre isso e dizer certo, mas você já vai ter uma certa experiência, porque a gente vai pegando obras e já vai adquirindo essa experiência do valor de PDE. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que com a experiência que a gente vai tendo um relacionamento, pegando obra, a gente já vai tendo mais ou menos o valor que a concessionária vai cobrar pro cliente do PDE, né? Aí saiu esse valor, aí você já não vai logo dizendo não, tira o boleto aí que eu vou levar pro cliente. Não, você vai ver o valor. Normalmente a concessionária dá uma carta para você. Ela dá uma carta ou manda um e-mail dizendo que a obra vai ser tal, vai ter tantos metros, vai ser cobrado o melhoramento de rede, vai ser utilizado tantos postes, vai ser retirado tantos postes. Tudo isso a concessionária cobra do cliente e o valor é tal. Se o valor chegar num valor, né, que o cliente achar um valor legal, fala assim, não, eles vão fazer tudo isso, pronto, isso aqui está válido, né? Você também tem por obrigação, se você está dando consultoria para o seu cliente, você vai ver o valor e você vai definir, né? Como você já faz uma consultoria, você já projeta, você já tem mais ou menos em mente o valor que vai dar esse melhoramento de rede que a concessionária vai fazer, com essa implantação de poste, a conexão. Aí você já vai saber, você já vai ter uma ideia, você já vai ter uma ideia e já vai ter o posicionamento de dizer ao seu cliente, falar assim, não, esse valor está correto, realmente o que eles vão fazer ali é isso. Mas também você também tem a autonomia de chegar para o seu cliente e falar assim, ó, vamos pedir uma revisão de orçamento, vamos questionar, né? Vamos questionar por que está esse valor todo, né? Você também pode fazer isso para atrair para o seu cliente o melhor custo-benefício, né? Que quem vai pagar esse PDE, esse ponto de entrega, é o seu cliente.
E a gente já pode fazer isso para você trazer benefício para o seu cliente. Mas aí o cliente, se você viu que o valor tá bom e o cliente falou assim, não, eu quero parcelar, você também já pode fazer essa ponte aí, você pegar e falar assim, que normalmente aqui a concessionária ela parcela uma entrada e mais 5. Eu não sei em outras concessionárias se é desse jeito. Creio que sim, que eu já tive em outras concessionárias e são o processo é o mesmo. Aí o cliente quer parcelar, você levou a carta, falou para o cliente, olha, o valor é esse, o cliente concordou com o valor, você também viu que o valor realmente é viável, você vai para o seu cliente e fala assim, quer parcelar, vai pagar de uma vez? O cliente, não, quero parcelar. Você vai na concessionária, pede para o seu cliente fazer uma procuração, você vai lá, você mesmo pega e faz esse parcelamento, leva para o seu cliente, o cliente paga, pronto. A partir do momento que o cliente pagou a primeira parcela ou pagou o PDE todo, aí vai começar a correr o processo de construção do PDE e ligação do loteamento, né? Aí a concessionária tem os seus prazos, né? E esses prazos sempre é determinado pela ANAEL, né? Tá lá na 414 de 2010 esses prazos que a concessionária tem que cumprir. Às vezes a gente se aperreia um pouquinho com esses prazos, mas a concessionária tem que cumprir esses prazos que a ANAEL ela determina para ser ligado a uma obra, para fazer uma extensão de rede ou uma ligação. E os prazos é o seguinte, né? Depois que você pagou o PDE lá, a concessionária ela tem 60 dias para começar a obra, 60 dias para começar a obra e 90 dias para terminar a obra, né? Isso dando tudo certinho, não tendo nenhum imprevisto, né? Vamos supor, algum imprevisto relacionado à obra, com responsabilidade do cliente, né? Dando tudo certinho, isso aí vai nelear, né? E o que eu aconselho quando a gente faz essa consultoria é sempre você ficar acompanhando, né? De 15 dias, como é 30 dias, né? 60 dias, 15 dias você dá uma consultada no sistema, procura o relacionamento, você procura ter um relacionamento com o pessoal de obras da região, procura um telefone lá, tenta falar com alguém de obras para tentar ver como é que está o andamento da sua obra. O que eu aconselho também, não seja chato, né? Seja sempre respeitoso, porque você sendo sempre respeitoso, o pessoal da concessionária também vai ser respeitoso com você. Às vezes a gente está com um problema, às vezes a concessionária atrasou, mas não é culpa do analista, do coordenador, é culpa, né, do dia a dia. Mas seja sempre respeitoso, que eu digo a vocês, você só tem a ganhar, né? Eu já resolvi problemas aqui que estava quase um ano parado e a gente sempre tendo aquela paciência, sempre conversando, né? Não deixando passar, mas sempre conversando, cobrando com aquele jeito, um jeitinho para que o pessoal não se estresse e faça andar a sua obra. E a obra liga dentro de uma semana, você consegue resolver o problema, né? Às vezes a gente consegue resolver o problema dentro de uma semana. E sempre consulta, né? E outra coisa que eu não disse, né? Quando a gente está no processo de ligação, aí quando a gente não tem concessionária, como eu falei lá em cima, como eu falei um pouquinho adiante, tem concessionária que a gente compra o transformador ABNT e ela quer fazer os testes delas. Aí o que acontece? Ela vai pedir para o cliente, né, para você que está prestando a consultoria, para que a gente leve os transformadores ao laboratório dela para fazer os ensaios. E esses ensaios você tem que preencher um formulário, tudo certinho, e solicitar esses ensaios que eles vão marcar o dia. Então, se sua concessionária ela não tem um transformador com o padrão certo, né, que não vende com o padrão certo que você tem que levar,
fica atento a isso, que você vai ter que levar o seu transformador, o transformador do empreendimento para fazer os testes lá no laboratório da concessionária, né? E também, né, já aproveitando, lá quando eles for fazer essa análise, esses testes, eles já vão colocar a numeração de CIA, né, que é a gente chama de tombamento. Já faz o tombamento do transformador, já coloca as identificação da concessionária, a numeração, o logozinho da concessionária. Isso quando a gente não compra o transformador com o padrão já da concessionária. Lá quando a gente vai fazer os testes de laboratório lá na concessionária, ele já faz isso. Mas quando não é, como aqui a gente compra diretamente o padrão da concessionária, já vem de fábrica o padrão da concessionária, normalmente assim, existe casos e casos, né? Se você quer botar para andar o seu loteamento, você tem que ficar em cima. E às vezes o próprio pessoal da concessionária já dá pra gente essa numeração, a gente mesmo vai e pinta, coloca lá um nomezinho da concessionária, a potência, tudo conforme na norma também explica onde botar a numeração, o nome da concessionária e a potência do transformador. A gente pega essa numeração, né, a concessionária disponibiliza, a gente pega e pinta. E também, né, tem concessionárias como aqui, a gente tem que pintar os barramentos, né, que são a identificação dos postes, né? Tem concessionárias que os postes já vêm de fábrica identificado, né? Mas aqui não, a gente tem que, eles vão gerar lá uma numeração de patrimônio, a gente pega e pinta essa numeração nos postes, né? Tudo isso você pode fazer uma consultoria, você pode fazer esse processo para o seu cliente, né, para ele não se aperrear. Você fazendo isso, dando tudo certinho no comissionamento, né, que o pessoal da concessionária foi lá, viu que o loteamento está tudo dentro do padrão, isso aí você só tem a ganhar, seu cliente só tem a ganhar, o seu cliente vai ficar satisfeito com o seu trabalho, vai falar, não, esse aí se superou, né, eu não tive aperreio, todo o processo da concessionária foi ele que resolveu. E o meu intuito é isso, é mostrar para vocês que um técnico, um engenheiro, um estudante, né, um aspirante, a gente só não faz um projeto, a gente pode fazer esse processo todinho e monetizar isso, a gente pode ganhar com isso. Isso só traz experiência, só traz conhecimento, só agrega valor para a gente mesmo. E é isso que eu quero mostrar para vocês, entendeu? E na semana passada eu queria mostrar isso aí, mas eu creio que não ia dar. Eu pensava que não ia passar nem uma hora falando, mas já tá quase uma hora eu aí falando com esse tema aí. Depois do projeto, o que a gente faz, né? Então, pessoal, é isso aí, pessoal, que eu tinha para falar para vocês aí, referente a pós-aprovação. Depois que aprovou o projeto, o que a gente faz? O que a gente pode mostrar para o cliente, né? Era isso aí que eu queria mostrar para vocês, que a gente só não faz o projeto, a gente pode dar uma consultoria na área de compra de materiais, na área de execução, na área de documentação de termo, na incorporação da rede, no processo de ligação, acompanhando o processo com a concessionária, fazendo esse relacionamento com a concessionária para a gente ligar o empreendimento, para a gente pegar e colocar o loteamento para ser ligado, beleza? Só vou terminar aqui para falar, porque eu não falei aqui, sobre iluminação. A iluminação pública, pessoal, ele não está aqui, o que eu falei, mas também você pode fazer todo o processo e a compra de material, né? Um exemplo aqui, a iluminação pública aqui, ela é medida, né? Quem tem responsabilidade é a prefeitura. Aí o que a gente vai fazer, né? Eu não falei aqui, mas vou falar rapidinho aqui. O que a gente faz com a iluminação pública? A iluminação pública, a gente constrói, faz uma carta, apresenta à prefeitura, a prefeitura se responsabiliza por manutenções
e futuras trocas, e manda para a concessionária. Aí no loteamento a gente vai ter uma caixa lá com cada área, né? Cada área vai ter um medidor para medir a iluminação pública. Aí a gente manda para a concessionária a cartazinha que a prefeitura está autorizando e se responsabilizando pela iluminação pública, e a concessionária vai lá, libera para ser ligado o medidor da iluminação pública. Só finalizando com isso aí, porque eu não tinha falado. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para falar hoje, né? Espero aí que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, eu sei que tem pouca gente, mas se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar no direct ou fala aí que a gente vê se a gente consegue responder. Já passou acho que de 1 hora aqui, já o Instagram ele dá o sinal aí pra gente que vai finalizar, beleza? Então é isso aí. Só lembrando, pessoal, que toda quinta-feira uma live dessa aqui falando de projeto de redistribuição padrão concessionária, né? Aqui eu quero focar nisso, eu quero focar em projeto de redistribuição padrão concessionária na prática. Eu não quero só mostrar para vocês você fazer o projeto. Eu quero ajudar você a chegar a ter o seu projeto aprovado. Se você tiver alguma dúvida, porque eu já passei por isso, quando a gente reprova um projeto, né, a concessionária pede uma coisa que a gente não sabe como lidar. Eu quero ajudar isso, né? E a gente está elaborando um curso aí. Eu creio que daqui para o final de dezembro a gente está finalizando, ou até janeiro a gente está aí mandando, finalizando esse curso para a gente lançar, para a gente levar vocês aí a aprovar projeto e começar a monetizar o seu currículo, o seu certificado, né? O seu diploma, porque muita gente aí é técnico, é engenheiro e não consegue monetizar o seu diploma, o seu certificado. E meu intuito aqui é fazer você monetizar o seu diploma. E também, se você não está pensando, é estudante também, meu intuito também é fazer você, antes de se formar, já começar a ganhar dinheiro aí com essa parte de projeto de redistribuição, né? Você não pode assinar, mas você pode prestar uma consultoria, você pode começar a fazer um projeto, fazer uma parceria com um engenheiro ou um técnico para assinar o seu projeto. Beleza, pessoal? Então era isso aí que eu tinha para falar. Próxima semana a gente está aqui de novo. Tranquilo? E até mais.